Estamos em 1970 e essa é a 9ª edição da Copa do Mundo. Ditadura militar, movimento hippie, os Beatles anunciavam o fim da banda. E essa foi a primeira Copa que a nação brasileira pôde acompanhar ao vivo e a cores. Você está no Meia na Canela e essa é a websérie 5 estrelas. Após uma campanha ruim em 66, a seleção brasileira passou por um período de instabilidade, teve várias trocas de técnico. Alguns críticos da imprensa falavam que esse fracasso em 66 se deu por uma má preparação física dos atletas. Com isso, os atletas em 70 sofreram com o então preparador físico Admildo Chirol, que tinha como assistentes Cláudio Coutinho e Carlos Alberto Parreira. O jornalista João Saldanha assumiu a seleção durante as eliminatórias e foi muito bem. A seleção até ficou conhecida como os Feras do Saldanha. Mesmo com o bom desempenho, o então presidente da CBD, João Avelange, optou por Zagallo para comandar a seleção brasileira. Isso pode ter sido motivado a pedido do governo, que não admitia um militante do ex-Partido Comunista à frente da seleção brasileira. Os jornalistas da época falavam que tinham algumas farpas entre João Saldanha e Pelé. João Saldanha falava que o Pelé estava machucado, o Pelé desmentia e o João Saldanha não colocava o Pelé para jogar. O presidente da República, Médici, queria que o Pelé estivesse jogando na seleção. E esse pode ter sido um dos motivos do João Saldanha, mesmo fazendo um bom trabalho, ter sido mandado embora. A Copa de 70 foi sediada no México, tendo início dia 31/5. A trajetória do Brasil nas eliminatórias foi perfeita, 100% de aproveitamento. Venceu todos os jogos no grupo em que estava. A seleção de 70 era tão boa que você poderia ir assistir o jogo contente, satisfeito, porque sabia que o time ia ganhar. Era uma beleza, tá? Uma beleza. Você já começava esperando que hora que vai ser o gol, porque jogava por música. Inclusive, se você olhar hoje, era um time muito lento, ainda não tinha um preparo físico muito adequado, não é tão... Vamos fazer uma comparação com hoje, não tinha aquela correria, não. Mais lento, mas eles iam afunilando e os gols saíam assim com uma simplicidade, com uma naturalidade. Através do sorteio, o Brasil caiu no grupo 3, com Tchecoslováquia, antigo rival conhecido pela seleção, Inglaterra e Romênia. Antes da gente falar para vocês como foram esses jogos na fase de grupo, contar para vocês algumas curiosidades. Essa foi a primeira Copa a ter cartões amarelos e cartões vermelhos e também pela primeira vez tínhamos 2 substituições por jogo. O primeiro jogo da seleção brasileira foi contra a Tchecoslováquia. O Brasil jogava num 4-3-3, onde tinha no time base o Rivelino como meia esquerda, fechando pelo meio. Tínhamos o Tostão fazendo ali um falso 9, já inventando moda naquela época, revezando com o Pelé, ora ponta de lança, ora atacante. O jogador mais avançado nessa escalação era o ponta-direita Jairzinho, que fechava pelo meio, abrindo o corredor para o lateral direito e capitão Carlos Alberto Torres atacar. Vencemos a Tchecoslováquia por 4-1, com Rivelino abrindo o placar num golaço de falta, até a imprensa mexicana apelidou como patada atômica. O segundo gol foi marcado por Pelé, que era tido como um mito velho e já não ia jogar muito bem. Ele mostrou a que veio. E depois, 2 gols de Jairzinho para fechar a goleada sobre a Tchecoslováquia. O segundo jogo da fase de grupo foi entre os 2 últimos campeões mundiais, Brasil e Inglaterra. Vencemos os ingleses por 1-0, com um gol só no segundo tempo de Jairzinho, jogo muito truncado. Para fechar a chave de grupos, enfrentamos a Romênia, sem Gerson e Rivelino, ambos cortados por lesão. E sofremos muito com a ausência deles. Em um jogo muito truncado, vencemos por 3-2, com 2 gols de Pelé, um deles de falta, e para fechar a conta, gol do Jairzinho. Olho nele, hein? Antes da gente falar da fase mata-mata para vocês, na Copa de 70 já estávamos coloridos. Coloridos como a Ciacolor, uma empresa referência no que faz, que atende todo o território nacional e exporta também para o mundo todo. Tinta Ciacolor, mais que paredes, colorimos emoções. Esse conteúdo é um oferecimento também de VEC Digital. Para você, sua empresa ou para quem quer que seja que precise ou queira vender mais, entre em contato com a VEC Digital, que eles têm as melhores alternativas para te atender. No primeiro jogo da fase mata-mata, nas quartas de final, enfrentamos o Peru e contamos com a volta de Gerson e Rivelino, que somaram muito à seleção brasileira.
Uma curiosidade aqui, o técnico da seleção peruana era o Didi, que foi bicampeão pela seleção brasileira em 58 e 62. Vencemos eles por 4-2 e os gols foram marcados por Rivelino, 2 do Tostão e 1 do Jairzinho. Eu já avisei, olho nele. Na semifinal encontramos o Uruguai e já veio aquele friozinho na barriga, lembrando da final da Copa de 50. Antes do jogo, os uruguaios reclamaram muito pela mudança repentina da sede da partida. Era para ser na cidade do México, mas de repente o jogo foi transferido para Guadalajara, onde tem uma certa altitude, e foi onde o Brasil tinha sediado todos os outros jogos. Bola rolando e os fantasmas quiseram assombrar novamente a seleção brasileira. Os uruguaios abriram o placar, mas ainda na primeira etapa, Clodoaldo garantiu o empate. No segundo tempo, com gols de Rivelino e Pelé, garantimos a virada e demos o passo para a grande final. Chegamos então à grande final contra a forte seleção da Itália. O vencedor desse confronto seria o primeiro tricampeão mundial e, com isso, poderia levar para casa definitivamente a taça Jules Rimet. Isso porque até esse momento as seleções levavam a taça para o seu país, ficavam com ela por 4 anos e depois era passada adiante. Só o primeiro tricampeão poderia ficar com a taça definitivamente. O esquadrão brasileiro que foi a campo nessa grande final veio no 4-3-3 e foi a campo com Félix no gol, Capita, Carlos Alberto Torres na direita. A zaga era composta por Brito e Piazza e Everaldo fechava a linha defensiva. No meio-campo tínhamos Clodoaldo, Gerson e Rivelino. E no ataque, Jairzinho, Tostão e Pelé. Que timaço, hein, meus amigos? Bola rolando e quem começa pressionando é a Itália, obrigando o goleiro Félix a fazer grande defesa já no começo do jogo. Mas quem abre o placar foi o Brasil. Pelé, com seus 1,72 m, subindo de cabeça no meio dos gigantes zagueiros italianos. A Itália empatou ainda no primeiro tempo. E o Brasil poderia ter ido para o intervalo vencendo por 2-1, não fosse o juizão alemão anular um gol do Pelé no finalzinho ali do primeiro tempo, com pouco mais de 45 minutos. E esse caso aí foi bem curioso, o juizão apitou o final do primeiro tempo, pegou a bola e simplesmente foi para o vestiário. Que loucura, hein, meu irmão? O Brasil volta a campo para os 45 minutos finais, embalados pelos gritos da torcida presente lá no México. Gerson, com a sua canhotinha de ouro, solta uma bomba e amplia o placar para a seleção brasileira. 2-1 para o Brasil. O Brasilzão segue tomando conta do jogo e Jairzinho faz o seu 7º gol na competição. 3-1 para o Brasil. O curioso aqui é que Jairzinho é, até hoje, o único jogador a marcar gol em todos os jogos em uma única edição de Copa. Por isso que eu falei para vocês, olho nele. E para sacramentar a nossa vitória e garantir o tricampeonato para a seleção brasileira, o capita Carlos Alberto Torres, após uma bela jogada coletiva que ilustra bem o que era aquela seleção de 70, dá números finais à partida. 4-1 para o Brasil e somos os tricampeões. A única coisa que, se o Brasil perdesse a Copa de 70, essa no México, aí poderiam até se imaginar lá em 1950, porque onde todos imaginavam que o Brasil iria ser campeão, pelo time que tinha, tá? Por esse time, um time que é fabuloso. Eu acho que o mais completo de todas as Copas foi esse time de 70, porque não era um time de garotos, era um time de jogadores já maduros, então ele passava toda a confiança para o torcedor que ia assistir. E na época, já ao vivo e a cores. Olha que coisa linda, rapaz. E a gente ficava ali acompanhando, e quantas pessoas não tinha tantos aparelhos de TV, então tinha que se reunir mesmo, ia nos bares. Eu, por exemplo, assisti o jogo no bar. Eu já ia lá no bar do Tibério, era lá que a gente ia. Então ia lá e chegava lá, estava todo aquele povo, principalmente do sítio, iam lá, e mesmo da cidade também, que não tinha TV, coisa linda, coisa que a gente fica assim, só guardado na lembrança, porque foi muito bonito. Hoje em dia tem aí internet, TV, até rádio também, rádio que se fala muito que está em decadência, mas hoje até rádio também as pessoas estão prontas aí e acompanham. Após o apito final, muita festa lá no México, a seleção brasileira, que foi então a primeira tricampeã do mundo, traz a taça Jules Rimet para casa de forma definitiva. Pelas mãos do capitão Carlos Alberto Torres, representando todo o esquadrão, entrega a taça nas mãos do presidente e ditador Médici.
A seleção era vista como pátria de chuteiras e houve uso político dessa vitória. Os jogadores, por sua parte, alegavam não ter conhecimento das atrocidades que o Médici cometia. Essa foi a história do primeiro tricampeão do mundo, o nosso Brasilzão. Continua aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder o restante dessa história maravilhosa.